Olá, boa tarde a todos e a todas. Bom, eu resolvi então criar uma videoaula de forma que pudesse ajudar alguns aprendentes que eu tenho percebido que têm muita dificuldade com a formatação do texto de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a famosa ABNT. Bom, para isso eu então dividi essa videoaula em 3 elementos que eu acho básicos para a composição de um texto, de um trabalho, de um artigo acadêmico em si. E quais são esses elementos? Na verdade são 3. São os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então, o primeiro passo aqui nessa videoaula é apresentar um pouco sobre o elemento pré-textual, que é aquele elemento que vem antes do texto propriamente dito. E aqui, no nosso caso, o primeiro passo será então o cabeçalho. O cabeçalho ele deve ser a primeira ação pré-textual. Nele, você deve apresentar ao leitor informações básicas, tais como a logomarca da instituição, apresentar o nome do autor, que aqui no caso eu inseri o meu nome, mas aí no caso o seu, a matrícula, o polo, como eu moro em João Pessoa, inseri João Pessoa, mas você mora em Itaporanga, Campina Grande, você vai colocar Campina Grande e Mari. Em seguida, o cabeçalho deverá também compreender o nome da componente curricular ou disciplina, que no caso é a História da Educação Brasileira 2, o professor formador, que é o professor Cristiano de Jesus Ferronato, e o nome dos mediadores à distância, no meu caso o meu nome e o nome dos outros colegas. Todos eles deverão se apresentar em fonte Times New Roman. Aqui no caso eles estão em Cambria, então eu vou ter que alterar. Para alterar, eu seleciono tudo, venho aqui e coloco Times ou em Arial. Mas no meu caso aqui eu vou escolher colocar tudo em Times. O tamanho pedido para a norma da ABNT é o tamanho 12, que já está aqui. Tamanho 12. Espaçamento de 1,5. Para quem não sabe, o espaçamento é aqui. 1,5 já está. E justificado. Mas também já está justificado. Para encerrar a ação pré-textual, é preciso acrescentar em negrito, em fontes Times New Roman ou Arial, tamanho 16 e centralizado, o título do desafio. Então tem gente que coloca atividade 3, desafio 3, ou qualquer outro nome que possa dar um título à atividade. Eu, no caso, escolhi desafio 3. Então eu vou colocar ele em negrito para destacar. Em fonte Times New Roman, tamanho 16 e colocar ele centralizado, que é esse botãozinho aqui. Pronto. Simples, né? Agora também tem aluno que repete o anúncio do desafio, para ficar um pouco mais organizado, mas aí fica a critério a escolha de cada um, ou seja, não é obrigatório. Aí eu coloquei aqui o anúncio do desafio logo abaixo. Pronto. Agora terminado o elemento pré-textual, nós vamos entrar agora no texto propriamente dito. O elemento textual, ele é aquele que compreende a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do texto. Então, para isso, os trabalhos acadêmicos deverão apresentar normativamente o recuo, o uso da tecla Tab, que é essa que está aparecendo na tela, em todo o início de parágrafo. Eu deixei aqui o texto propositalmente bagunçado, já para mostrar para vocês como a gente pode melhorar a estrutura desse texto.
Então, primeiro vamos fazer o uso do recuo, que é o uso da tecla Tab, no início do parágrafo. Então, aqui nós temos um parágrafo. Vou, então, apertar a tecla Tab e pronto. Já temos um parágrafo aqui bem organizado. O segundo ponto é colocar a fonte em Times New Roman ou Arial tamanho 12. Então o texto está todo em calibre e eu vou então selecionar ele e na fonte Times e colocar ele em tamanho 12. Prontinho. Simples. O terceiro passo é observar o espaço entre linhas de 1,5, que muita gente não sabe onde está localizado. Eu vou então novamente selecionar o texto e ir no espaço entre linhas, que é esse daqui, essa tecla. E vim aqui selecionar o espaço entre linhas de 1,5, que é o pedido pela ABNT. Mas ainda assim, como vocês podem observar, o meu texto ainda está todo desalinhado. Então, para alinhar esse texto, eu vou então partir para a organização nas laterais esquerda e direita da página, que é o que a gente chama de justificar. Quando eu peço então para vocês justificarem o texto, basta selecionar e vir aqui e justificar. Pronto, o texto já está bem justificado e bem organizado para a gente então já poder partir para o elemento pós-textual. Bom, então para encerrar a nossa videoaula e também encerrar o seu trabalho, o seu desafio, basta acrescentar os elementos pós-textuais, ou seja, as referências. E o que são essas referências? Bom, as referências são todas as fontes de informação, livros, jornais, revistas, sites, etc., que devem ser mencionadas ao final do seu texto e organizadas alfabeticamente em uma lista, apresentando, primeiro, as fontes, elas devem estar em Times New Roman ou Arial tamanho 11 ou 12. Aqui eu deixei propositalmente em tamanho 10 para poder mostrar essa alteração. Então, novamente, selecionamos, colocamos em Times e o tamanho 11 ou 12. Eu vou utilizar 12. É preciso também utilizar o espaço entre linhas simples de 1,0. Espaço entre linhas. Seria esse espaço entre linhas. Então, novamente seleciono e venho aqui, ó, que eu já demonstrei para vocês. O texto todo, o texto em si, ele é em 1,5, mas na referência ele apresenta espaço simples, que é 1,0. Ok? Outra coisa que é importante é que nas referências não se apresenta recuo, o que geralmente tem no texto antes dos parágrafos. Então, eu vou deixar ele normalmente sem o recuo. Ok? E por fim, é preciso organizar as laterais esquerda e direita da página para elas ficarem bem alinhadas ao texto. Para isso eu vou novamente selecionar e vir em justificar. Pronto, elas aparecem bem alinhadas. Agora, para fazer a referência de uma obra, é preciso descrever um conjunto de informações acerca dos documentos, assim permitindo que o leitor possa identificá-lo de forma única e organizada. Então, o primeiro exemplo que eu peguei é do livro, um livro bastante usado por vocês, que é a Trilha do Aprendente. Só peguei aqui como exemplo o volume 1. Então, como é que se organiza a referência de qualquer livro, independentemente esse da Trilha do Aprendente? Bom, primeiro é preciso citar a autoria.
para citar a autoria, eu primeiro descrevo o sobrenome. Esse sobrenome deve estar em caixa alta, inserir uma vírgula e depois colocar o nome, o primeiro nome do autor. Como aqui no caso são dois autores, o Silvio José Rossi e a Edna Guzmão de Goes Brenandi, então eu acrescento um ponto e vírgula, insiro o sobrenome do segundo autor e o primeiro nome dele, que é o Silvio José. Aí nós partimos então para o título. O título, Trilhas do Aprendente, deve estar ou destacado em itálico ou em negrito. No meu caso aqui eu escolhi em itálico, mas eu também posso destacar ele em negrito. Depois eu vou partir para destacar o volume ou a edição do livro. Mas caso especifique, tem alguns livros que não estão especificando qual edição e volume. Como o Trilhas especifica, eu coloquei aqui volume 1. Ok. Mas poderia ser volume 2, volume 3, terceira edição, dependendo do livro. Em seguida, então, nós partimos para o local onde ele foi editado esse livro. Aqui no caso foi em João Pessoa. Então eu insiro o nome do local, poderia ser São Paulo, poderia ser Brasília. Coloco os dois pontos e em seguida o nome da editora, que é a editora universitária da UFPB, UFPB. E por fim, o ano da publicação, que é o ano 2009. Não tem segredo, não tem mistério. Todos esses dados estão presentes no próprio livro, você pode encontrá-los. E um outro exemplo que eu escolhi como referência foi a respeito de site também, já que esse texto ele foi apresentado em um site que foi da Cielo. Então, para site vai ser o mesmo esquema. Vocês vão colocar o nome da autora. E se o nome da autora for muito grande ou do autor, você pode também colocar o primeiro nome dele, só as primeiras letras com ponto. Mas vamos supor que fosse Ana Francisca. Também poderia ficar assim. Ok? Então, sempre vai ser dessa forma. Primeiro o sobrenome em caixa alta e depois o restante do nome inicial em caixa baixa mesmo. Em seguida, o título, que deve ser destacado em itálico ou em negrito. Depois nós partimos para o site. Onde que esse site está disponível? Sempre tem que aparecer se disponível em e você inserir o site, ok? E por fim, você informar para o leitor o acesso, que é a data que você teve acesso a esse texto. Então, acesso em 20 de outubro de 2012. Ele também deve aparecer nesse formato. Primeiro, o dia, ponto, um mês, você só coloca as 3 primeiras letras do mês, se for maio, aqui no caso seria MAI, se fosse março, MAR, e assim por diante. E o ano em destaque. Bom, gente, isso é tudo. Eu espero conseguir ajudá-los nessa videoaula. E qualquer dúvida, sugestão ou crítica, vocês podem entrar em contato via mensagem ou acessar o chat Meus Horários de Plantão. Então, um beijo forte e até a próxima videoaula.